Você já imaginou descobrir uma traição no exato momento em que está prestes a dizer sim no altar? E se essa traição vier da pessoa que você mais confiava? Em São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, uma jovem doce e sonhadora preparava-se para o dia mais feliz da sua vida, sem saber que algo devastador estava prestes a acontecer bem diante de todos. Mas o que ninguém esperava era que naquele mesmo altar a vingança dela não fosse grito, mas silêncio, não fosse escândalo, mas elegância. E que ela saísse dali, não apenas de cabeça erguida, mas diretamente para os braços de um novo amor que mudaria tudo. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo essa história. Eu amo saber de onde vocês estão nos ouvindo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like porque essa história vai te prender até o fim. Agora, respira fundo e vem comigo. O vestido de Amanda parecia ter saído de um conto de fadas. Branco, leve, com renda delicada feita à mão por uma costureira da cidade. O cabelo loiro estava preso em um coque baixo, com pequenas flores naturais, e a maquiagem realçava seus olhos castanhos grandes e expressivos. Ela estava nervosa, claro, mas era um nervosismo bom. Aquela era uma manhã ensolarada de sábado. A cidadezinha toda parecia vibrar com a expectativa daquele casamento. Amanda era conhecida e querida por todos. Professora de crianças, sempre simpática, sempre sorridente, a noiva perfeita. Seu noivo, Rafael, era o oposto, bem mais reservado. Tinha uma empresa de tecnologia, era bonito, alto, com barba bem feita e olhos verdes. Tinham se conhecido num congresso da prefeitura e começaram a namorar logo depois. Em 1 ano estavam noivos. Amanda achava que Deus tinha ouvido suas orações. O que ela não sabia é que o noivo que esperava no altar carregava um segredo e que o telefone dele seria a chave para tudo. Naquela mesma manhã, enquanto Amanda era cercada pelas amigas no quarto da pousada onde se arrumava, algo chamou sua atenção. Seu celular vibrava sem parar. Eram mensagens de sua prima Vanessa, com quem ela não falava há meses, desde uma briga familiar. Amanda quase ignorou, mas algo a fez abrir. As palavras que leu gelaram seu sangue. Amiga, eu não ia falar nada, mas você merece saber. O Rafael tá te traindo. Eu tenho provas. Amanda travou. Mostrou para sua madrinha, que tentou acalmá-la. Provavelmente é inveja, Amanda. Hoje é o seu dia, não deixa ninguém estragar. Mas Vanessa insistiu. Mandou prints. Prints que mostravam claramente Rafael trocando mensagens quentes com uma mulher chamada Juju M, incluindo uma foto dele no quarto do apartamento que ele e Amanda tinham reformado juntos. A data era da semana passada. Amanda sentiu o chão sumir. O rosto ficou pálido, mas ela respirou fundo, olhou no espelho e disse baixinho: Eu vou casar, mas não como você pensa, Rafael. Enquanto isso, na igreja decorada com flores brancas e girassóis, Rafael recebia os cumprimentos dos convidados. Estava nervoso, mas por outro motivo. Seu celular vibrava no bolso e ele ignorava. Do lado de fora, na calçada, um homem observava tudo de longe. Era Augusto, irmão mais velho de Amanda, que tinha passado um tempo afastado da família por ter ido trabalhar em outro estado. Estava ali de surpresa. E ele tinha notado algo estranho. Rafael trocando olhares suspeitos com uma das madrinhas. Era ela, a tal Juju M, Júlia Medeiros, amiga antiga de infância de Amanda. Quando Augusto viu os dois se encontrando rapidamente nos fundos da igreja, minutos antes da cerimônia, decidiu ir atrás e conseguiu captar uma conversa comprometedora com o celular. A gravação era curta, mas clara. Depois da cerimônia, eu passo na sua casa, disse Rafael. Ninguém nunca vai saber de nós dois. Júlia riu. Você é um safado. Vai casar comigo nos olhos. Amanda chegou no carro da noiva com o coração disparado. Não contou nada para ninguém do que faria. Apenas pediu que deixassem seu celular com ela e entrasse sozinha. O salão inteiro se levantou. A marcha nupcial começou. Rafael sorriu. Ela caminhou em direção ao altar deslumbrante. Mas em vez de sorrir, Amanda mantinha os olhos firmes, como se carregasse algo dentro de si que ninguém ali compreendia. Parou diante do padre. Pegou a mão de Rafael. E quando ele disse, tá linda, ela respondeu apenas, eu sei. O padre começou a cerimônia. Tudo seguia normalmente, até o momento dos votos. Rafael,
Você quer receber Amanda como sua legítima esposa? Ele sorriu. Quero. Amanda, você quer receber Rafael? Ela respirou fundo. Antes de responder, eu gostaria de ler uma coisa. Todos se entreolharam. Ela pegou o celular e leu em voz alta uma das mensagens que Rafael havia mandado para Júlia. Depois, mais uma. Depois, mais uma. Um silêncio sepulcral caiu sobre a igreja. Amanda terminou com a frase: Rafael, eu te amei com tudo que eu tinha, mas agora eu me escolho. E tirou o anel do dedo, entregou ao padre e virou-se para sair. Foi então que o caos começou. Júlia tentou se esconder. Rafael tentou alcançá-la. Os convidados murmuravam, mas Amanda não correu. Caminhou com leveza, com dignidade até a saída. Lá fora, o irmão a esperava com o carro ligado. Ela entrou sem dizer uma palavra. Lágrimas corriam no rosto, mas não eram de tristeza. Era alívio, era libertação e também uma pitada de coragem. Ela olhou pela janela e disse apenas: a vingança mais elegante é viver bem. E eu vou viver. O vestido ainda tremulava no corpo de Alice enquanto ela corria pelo salão vazio, os olhos marejados, mas a coluna ereta como se carregasse a dignidade de todas as mulheres traídas do mundo. A cena do altar ainda pulsava na cabeça dela como um tambor de guerra. Ela, com o buquê nas mãos, o noivo com o olhar fixo em tudo menos nela, e a tela do celular dele, caída ao chão como se tivesse sido jogada pelo destino, revelando as mensagens indecentes, os planos secretos, as palavras doces que jamais foram ditas para ela. Você tem certeza que ela não vai desconfiar? Tinha escrito a amante. E ele respondeu: claro que não. Alice acredita até demais no amor. A noiva, que acreditava até demais agora, caminhava entre os corredores de um casamento destruído antes mesmo do sim, mas o que ninguém sabia era que ali não nascia uma mulher amarga, nascia uma mulher perigosa, que não precisava gritar para se vingar. Bastava sorrir. Ainda vestida de noiva, Alice entrou numa sala lateral do salão e se trancou ali por alguns minutos. Quando saiu, seus cabelos estavam soltos. O véu tinha ficado para trás e os olhos tinham um brilho diferente. Ela pediu o microfone ao DJ, que ainda tentava entender o que estava acontecendo. Pode soltar a música, mas deixa eu falar antes. O salão, tomado por cochichos, silenciou de imediato. Os convidados estavam paralisados, os celulares já gravando, e o noivo Gustavo estava no altar sendo puxado discretamente pela mãe, que dizia baixinho: vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Mas Alice falou, e sua voz cortou o ar com a precisão de uma lâmina. Boa tarde a todos. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui esperando ver uma união, mas o que eu descobri hoje foi uma traição. O homem com quem eu achei que ia construir uma vida estava me enganando. E eu poderia me esconder. Poderia fugir. Poderia deixar a vergonha me consumir. Mas quer saber? Eu não sou a vítima dessa história. Eu sou o livramento. Houve um murmúrio de surpresa. Depois um silêncio reverente. Por isso, ela continuou, agradeço a cada um que veio. A festa vai continuar. Mas o noivo está dispensado. O DJ, sem saber se era uma piada, soltou a música e o salão explodiu em aplausos. Alguns chocados, outros encantados. Gustavo, envergonhado, tentou sair, mas foi parado por uma tia de Alice que cuspiu as palavras como fogo. Tomara que a amante tenha te ensinado a dançar, porque hoje você perdeu a melhor mulher da sua vida. Alice desceu do altar como uma rainha, deixando o trono por vontade própria. Caminhou entre os convidados, abraçou a mãe que chorava de orgulho e foi para a pista de dança com as amigas, ainda vestida de branco, mas com a alma lavada. E foi lá, entre uma música e outra, que ela conheceu alguém que mudaria o rumo da sua história. Seu nome era Caio, o primo do fotógrafo contratado para o casamento. Estava lá só de passagem, ajudando com equipamentos, mas seus olhos não desgrudaram de Alice desde o momento em que ela tomou o microfone. Quando ela saiu para tomar um ar na varanda do salão, ele a seguiu respeitosamente com um copo de água na mão. Você foi incrível lá dentro, disse ele, oferecendo o copo. Obrigada, respondeu Alice, surpresa com a gentileza. Eu só precisava sair com a cabeça erguida, sabe? E conseguiu. Nunca vi alguém ser tão elegante em meio ao caos. Ela sorriu, e foi a primeira vez que realmente sorriu naquele dia. Os dois conversaram por minutos que pareciam horas. Ele era simples, engraçado,
tinha um jeito leve de olhar o mundo e nenhuma pressa em impressionar. Se quiser rir um pouco, posso te contar da vez que meu irmão confundiu uma noiva com a mãe da noiva e quase deu um beijo na sogra do cliente, disse ele, arrancando uma gargalhada sincera de Alice. Naquela noite, Caio não tentou nada além do que oferecer companhia, e talvez por isso mesmo tenha deixado algo nela que Gustavo jamais conseguiu: paz. Nos dias que se seguiram, Alice não se escondeu. Postou fotos da festa, legendou com frases de força e virou uma espécie de símbolo para outras mulheres que viveram situações parecidas, mas em vez de se aproveitar disso para se vingar, ela decidiu transformar a dor em algo maior. Abriu um perfil no Instagram chamado Altar Elegante e começou a contar histórias de mulheres que deram a volta por cima. Em pouco tempo, estava com milhares de seguidoras. E entre uma postagem e outra, mensagens de Caio, sempre educado, sempre presente. Até que um dia, ele a convidou para conhecer um projeto social que ele participava numa comunidade carente da cidade. Acho que você vai gostar. Eles fazem casamentos simbólicos para casais que nunca puderam ter uma festa. E tudo com doações. Alice foi, e ao ver um casal de idosos renovando os votos com trajes emprestados, decoração feita de papel crepom e bolo de padaria, sentiu o coração derreter. Chorou, mas dessa vez, por outro motivo. Era a primeira vez que via o amor sem ostentação. E foi ali que ela entendeu que casamento nunca foi sobre o vestido, o salão ou as flores. Era sobre verdade. Voltou para casa com o coração inquieto. E no dia seguinte, mandou uma mensagem para Caio. Quero ajudar mais. Me inclui no projeto? E assim começou uma nova jornada. Uma que não envolvia altar, mas reconstrução. Uma que não pedia promessas eternas, mas gestos diários. E ao lado de Caio, ela começou a descobrir algo que não esperava. Um amor que nascia devagar, sem pressa, mas com raízes profundas. Mas o passado ainda não tinha terminado com ela, porque Gustavo, o ex-noivo, reapareceria, não com flores, mas com chantagens. E a história estava longe de terminar. Mas por hoje, Alice dormiu em paz, sem aliança, sem mágoas, mas com esperança. E isso, para ela, já era uma vitória. Alice despertou com a luz da manhã invadindo seu quarto, e por um instante pensou que tudo aquilo tivesse sido um pesadelo, mas ao ver o vestido de noiva pendurado na cadeira, agora completamente fora de contexto, entendeu que não era sonho, nem tragédia, era libertação. Desceu as escadas da casa da mãe, onde estava temporariamente morando desde o episódio do altar, e encontrou Dona Helena preparando café com o rosto ainda cansado, mas os olhos firmes como sempre. Bom dia, minha filha. Dormiu bom? Sim. Alice respondeu com um beijo na bochecha da mãe e um murmúrio de o suficiente. Sentou-se à mesa, tomou o primeiro gole de café e antes que qualquer silêncio pudesse se instalar, o celular vibrou com uma mensagem de Caio. Hoje tem casamento simbólico às 10 horas. Casal da Dona Lourdes e do seu antenor. Querem renovar os votos depois de 40 anos. Topa vir? Alice sorriu. Respondeu que sim, e sem pensar muito se arrumou com uma blusa leve, jeans confortável e um par de tênis brancos no caminho. Até a comunidade pensava em como as coisas tinham mudado em tão pouco tempo, de noiva traída a voluntária num projeto social e de coração quebrado a alguém que começava a ver beleza nos pequenos recomeços. Ao chegar, foi recebida com abraços, sorrisos e o olhar especial de Caio, que mesmo sem dizer muito, dizia tudo com aquele jeito sereno e aquele sorriso que acolhia durante o evento. Alice se emocionou diversas vezes, principalmente quando Dona Lourdes, vestida com um vestido rosa simples, disse ao microfone: eu só queria dizer pro antenor que ainda é ele quem eu escolho todos os dias, mesmo ele deixando a toalha molhada na cama. A comunidade explodiu em risadas e palmas, e Alice se pegou olhando para Caio com olhos que já não eram só de gratidão, mas de admiração. Quando tudo terminou, eles ficaram para ajudar a desmontar as cadeiras, arrumar os fios e limpar o espaço. E foi ali, entre vassouras e restos de confete, que Caio falou com mais coragem. Alice, eu sei que você ainda vi estar confusa com tudo o que aconteceu, mas queria dizer que admiro muito a sua força. E se um dia você quiser, eu adoraria te conhecer, além dos bastidores de casamento. Alice parou, olhou para ele com sinceridade
e respondeu: Caio, eu ainda não sei se estou pronta, mas saber que você está por perto me faz sentir menos sozinha. Ele assentiu, respeitoso, como sempre, sem pressa, sem pressão. Na volta para casa, Alice sentiu uma leveza que não sentia há semanas, mas o destino estava preparando de suas próprias reviravoltas, porque ao chegar na porta de casa, encontrou um envelope com seu nome escrito à mão, sem remetente, curioso e misterioso. Ela abriu e dentro havia uma foto impressa. Era ela e Caio na varanda do salão, no dia do casamento, sorrindo com o copo de água nas mãos e atrás da foto uma frase: Você já seguiu em frente? Rápido assim? Sem assinatura, sem contexto, mas era impossível não pensar em Gustavo, e ela sabia que aquilo não era um pedido de desculpas, era o começo de um novo tipo de veneno. Nos dias seguintes, mensagens anônimas começaram a aparecer em suas redes sociais, algumas com insinuações, outras com ataques diretos. Noiva traída se faz de santa, mas já está com outro. Nem esconde que trocou o anel por um novo homem. E Alice, apesar de abalada, decidiu não dar palco àquilo, mas Caio percebeu. Tá, tudo bem. Ela hesitou, depois mostrou a mensagem. Você acha que foi o Gustavo? Ele franziu o senho. Eu não tenho dúvida. E então, Caio revelou algo que ainda não tinha contado. Depois do casamento, ele tentou me intimidar no estacionamento, disse que eu estava me aproveitando de você, que era melhor eu me afastar. Alice arregalou os olhos. E você não me contou? Não queria te preocupar, achei que ele fosse parar, mas pelo visto não parou. Naquele instante, Alice entendeu que a elegância da vingança estava justamente em não revidar com o mesmo veneno, mas sim com crescimento, sucesso e amor verdadeiro. Caio, eu não vou me esconder de novo, nem me calar. Se ele acha que vai me assustar, está enganado. Nos dias seguintes, Alice focou ainda mais no projeto, organizou bazares para arrecadar fundos, criou parcerias com pequenos empreendedores e passou a dar palestras sobre autoestima e recomeço. Caio a ajudava em tudo, e entre uma correria e outra, os dois foram se aproximando. O toque das mãos ao carregar caixas, os olhares cúmplices nas reuniões, até que numa noite, voltando de carro, presos no trânsito da cidade grande, Caio parou no sinal e olhou para ela. Posso te perguntar uma coisa sem pressa de resposta? Alice virou-se para ele com um sorriso curioso. Pode. Você acredita em segundas chances? Não com o passado, mas com o futuro? Ela mordeu o lábio inferior, pensativa, e respondeu: Acho que estou começando a acreditar. Ele apenas assentiu, como quem planta uma semente no tempo certo. O romance não era explosivo, era construído com base em respeito, em silêncio confortáveis, em parceria, mas como toda boa história, o passado ainda não havia se dado por vencido, e Gustavo estava longe de aceitar o próprio fracasso, porque no fim das contas, alguns homens não sofrem por amor perdido, mas por controle perdido, e ele estava prestes a cometer o erro que definiria tudo, mas isso é assunto para a próxima parte. Aquela manhã parecia igual às outras, mas Alice sentia no ar algo diferente, como se o silêncio estivesse avisando que algo grande se aproximava. Ela estava no pequeno centro cultural da comunidade, ajudando a organizar a exposição de fotografias dos moradores, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou antes de atender, mas atendeu. Do outro lado, uma voz masculina, calma demais, disse apenas: Você acha que pode apagar tudo e começar do zero? Vai ver que o passado não gosta de ser esquecido. A ligação caiu logo em seguida, e Alice ficou olhando para a tela do celular como se aquilo pudesse dar alguma resposta. Desligou o aparelho e tentou não demonstrar nada, mas Caio percebeu. Aconteceu alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Nada que eu já não estivesse esperando. Ele se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela e disse com firmeza: Você não está sozinha, Alice. Não mesmo. A forma como ele dizia isso fazia com que ela sentisse e que pela primeira vez em muito tempo tinha um chão firme para pisar. Mesmo em meio à instabilidade, naquela tarde, ela foi convidada para participar de um podcast local que falava sobre mulheres empreendedoras e superações de vida. Ao lado de outras duas convidadas, Alice contou sua história com uma leveza surpreendente, sem vitimismo, sem detalhes sórdidos, apenas a verdade, e com a frase que viria a viralizar dias depois:
O altar não era o fim da linha. Era só o lugar onde eu descobri que meu coração merecia mais do que promessas vazias. O trecho correu à internet, foi compartilhado por páginas femininas, perfis de empoderamento, até celebridades postaram dizendo: "Essa mulher é gigante." E como num efeito dominó, a história de Alice começou a se espalhar, primeiro na cidade, depois fora dela. E quanto mais ela crescia, mais Gustavo se afundava, porque a dor dele não era ter perdido Alice, era ver que ela estava vencendo, sem ele. E foi nesse momento de auge que ele tentou algo. Baixo, na semana seguinte, Alice foi convidada para um evento empresarial como palestrante, organizado por uma marca de cosméticos que adorou sua postura e história. E na entrada do evento, enquanto ela dava entrevista para uma emissora local, um homem gritou no meio da multidão: "Essa mulher não é exemplo de nada." Traiu o noivo no altar com outro homem. Os repórteres ficaram em choque. As câmeras viraram. Seguranças agiram rápido e contiveram o tumulto, mas o estrago já estava feito, ou pelo menos era o que Gustavo achava. Só que, ao contrário do que ele esperava, Alice manteve a calma, respirou fundo e pediu o microfone. Com a plateia atenta e a câmera ao vivo, ela disse: "Sim, eu fui noiva. Sim, fui traída no altar. E sim, alguns homens ainda acham que humilhar uma mulher publicamente é sinal de masculinidade. Mas eu transformei a vergonha em coragem, o abandono em missão. E hoje eu ajudo outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem. Se isso incomoda alguém, talvez a dor não esteja em mim, mas em quem perdeu o controle." A plateia explodiu em aplausos. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, e até os patrocinadores do evento a elogiaram. Caio assistia tudo de casa com os olhos marejados, não de tristeza, mas de orgulho, porque ele sabia. Ele tinha visto Alice renascer dos próprios escombros, e sabia que aquele brilho nos olhos dela era algo que ninguém mais poderia apagar. Depois do evento, Alice foi até a unidade encontrar Caio, e os dois caminharam até o terraço do Centro Cultural, onde o céu estava pintado de laranja e azul, com o pôr do sol sorrindo para eles. Sentaram-se lado a lado, e ele perguntou: "Cansada?" Ela riu: "Muito, mas é um cansaço bom." Ele ficou em silêncio por um instante, depois pegou uma caixinha de madeira no bolso da mochila e entregou para ela. "É simples, mas que é de coração." Alice abriu e viu um colar com pingente de girassol. Ele explicou: "Girassóis seguem a luz, mesmo nos dias nublados, e você me lembra isso." Ela ficou sem palavras, segurou a corrente e depois o rosto dele, e ali, sob o céu colorido, os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo leve, sem pressa, sem promessas, só presença. E naquele momento, Alice entendeu que não era sobre esquecer o passado, mas sobre escolher quem merecia estar no presente. Só que enquanto isso, no lado sombrio da história, Gustavo armava seu último e mais cruel golpe. Ele conseguiu acesso ao projeto social através de um antigo conhecido que trabalhava com distribuição de alimentos e, usando um perfil falso, fez denúncias anônimas de fraude. Alegando que Alice e Caio desviavam doações, a denúncia chegou até a prefeitura, que congelou as parcerias temporariamente até a apuração. E em poucos dias, a internet estava dividida. Alguns diziam: "Tá vendo? Era marketing." Outros defendiam com unhas e dentes, mas o dano emocional já estava feito. Alice chorou, não pelo projeto, mas pela sensação de estar lutando tanto e ainda ser atacada. Caio segurou sua mão e disse: "A verdade vai vencer, como sempre venceu com você." E nos dias seguintes eles reuniram provas, vídeos, mensagens, e com a ajuda de advogados parceiros da comunidade, conseguiram derrubar todas as acusações e mais. Descobriram que as denúncias vieram de um IP de uma empresa da qual Gustavo era sócio. Aquilo foi suficiente para processá-lo, e naquele momento Alice não queria vingança, mas justiça. Entrou com um processo por danos morais e difamação, e ao mesmo tempo retomou o projeto com mais força ainda, organizando uma feira aberta que atraiu mais de 3.000 pessoas. E foi nesse evento, com Caio ao lado dela, que ela viu o futuro com mais nitidez, porque o amor verdadeiro não se impõe. Ele serve, ele cuida, ele permanece mesmo quando tudo ao redor balança. E quando Gustavo recebeu a intimação do processo,
Entendeu que perdeu não só a mulher, mas tudo que a arrogância destruiu. Só que Alice não olhou para trás, porque agora ela sabia. O altar não foi o fim, foi o começo do caminho dela para se tornar exatamente quem Deus a chamou para ser. Os dias que seguiram à vitória judicial foram de um alívio silencioso para Alice, mas não de descanso, porque ela sabia que cada conquista vinha acompanhada de novas batalhas, e naquele momento ela tinha uma escolha: deixar o trauma moldar o futuro ou permitir que o futuro fosse uma resposta elegante a tudo que tentou destruí-la. Ela escolheu a segunda opção, com o projeto social retomando força, a feira comunitária superando todas as expectativas e o nome dela sendo citado até por jornais de F. Fora da cidade, a vida começava a mostrar um novo caminho, onde a dor já não tinha a última palavra, mas o amor, a verdade e a fé sim. Caio estava ao lado dela em tudo, ajudando a carregar caixas, organizar atividades com as crianças e até a montar as barracas nos dias de evento. A relação dos dois crescia com naturalidade, sem rótulos ou pressa. Era como se o mundo inteiro tivesse esquecido como se ama, menos eles dois. Numa tarde chuvosa, Alice foi até o centro cultural sozinha para arrumar um estoque de livros doados. Ao entrar, viu que Caio já estava lá encharcado. Tirando o casaco molhado e secando o chão com um pano, ela riu ao ver a cena e disse: "Você parece um zelador romântico." E ele, com aquele sorriso que misturava sarcasmo e gentileza, respondeu: "Zelador de corações bagunçados, talvez." Os dois riram, e naquele ambiente simples, cercado de livros, sonhos e o cheiro de chuva, ele se aproximou devagar, olhou nos olhos dela e disse: "Se eu pedir para ser mais que amigo, você vai correr?" Ela respirou fundo, o coração acelerado, e respondeu: "Depende. Você vai ficar se der errado." Ele assentiu sem hesitar: "Vou ficar até dar certo." E foi ali que se beijaram de novo, agora com mais verdade, com mais certeza de que aquilo não era apenas fuga, era caminho. E ao mesmo tempo que o amor crescia, Gustavo afundava, não só nos processos judiciais, mas no próprio orgulho. Tentava retomar a reputação fazendo postagens enganosas, fingindo doações e atos de caridade. Mas ninguém mais acreditava nele. As redes sociais já o chamavam de o ex-noivo que virou exemplo de como perder tudo por arrogância. E os convites para eventos cessaram, os amigos se afastaram, e o que mais doía nele era ver que Alice estava melhor do que nunca. Ele foi flagrado em um vídeo, visivelmente bêbado numa roda de amigos, dizendo: "Ela acha que venceu? Isso tudo é passageiro. Quero ver quando a máscara cair." Mas a máscara que caiu foi a dele, e quem o conhecia de verdade sabia que Gustavo nunca suportou perder o controle. Enquanto isso, Alice era convidada para ser madrinha de um novo projeto estadual de educação afetiva nas escolas públicas e, com a ajuda de uma ONG, começou a transformar sua história em livro, uma biografia autorizada chamada No Altar do Recomeço, onde contava não apenas o dia do casamento, mas todo o processo interno de reconstrução, de perdão, de descoberta pessoal. O livro ainda estava sendo finalizado, mas já era esperado com ansiedade nas redes, e foi nesse momento que Alice decidiu algo que surpreendeu até Caio. Ela resolveu voltar à igreja, onde aconteceria seu casamento, não como noiva, mas como visitante, para encarar o último fantasma. Ela chegou de branco, não por provocação, mas como um símbolo de paz. Entrou com passos firmes, sentou-se no último banco e ali ficou por alguns minutos, apenas respirando, apenas deixando que Deus tocasse os lugares onde ainda havia dor. Uma senhora idosa se aproximou, tocou seu ombro e disse: "Você é a moça do vídeo?" Alice sorriu e respondeu: "Sou só uma moça que decidiu não aceitar menos do que merece." A senhora assentiu com os olhos marejados e disse: "Obrigada. Você me lembrou que ainda dá tempo para mim também." E foi naquele instante que Alice entendeu. Sua história já não era só dela, era de outras mulheres, era de gente que precisava de coragem emprestada, era de um Brasil cansado de romantizar sofrimento e silenciar abuso. E naquele mesmo dia, ao sair da igreja, viu Caio encostado no portão, com uma rosa na mão e um guarda-chuva na outra. Ela riu e disse: "Você parece cena de novela." E ele respondeu: "Mas o final vai ser melhor do que qualquer roteiro." Ele abriu o guarda-chuva.
Os dois caminharam juntos pela calçada molhada e ela disse: Eu preciso te contar uma coisa. Ele parou, curioso. Tô ouvindo. Ela respirou fundo e confessou: O livro, eu não quero que termine como uma vingança. Quero que termine como um recomeço e queria saber se posso colocar você nele. Caio ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Só se for como o cara que estava lá antes mesmo do final feliz acontecer. Porque o feliz mesmo tá só começando. Ela sorriu, abraçou ele e percebeu que de fato era aquilo. O passado podia até ter sido amargo, mas o presente era doce demais para não ser saboreado com fé, com esperança, com o tipo de amor que não precisa de altar, porque já é sagrado só de existir. Mas no horizonte ainda havia nuvens, porque Gustavo, agora isolado, começava a arquitetar um último movimento, algo que poderia colocar Alice em risco de novo. E ele não faria isso por amor, mas por raiva, por ego ferido, por não suportar ver alguém brilhar sem sua sombra por perto. O que será que ele vai fazer? No fundo da alma de Gustavo, o que mais doía não era o abandono, nem a humilhação pública, nem mesmo o fim da carreira que ele tanto lutou para construir. Era o fato de que Alice não só sobreviveu sem ele, como floresceu, e isso ele não podia aceitar, não depois de anos sendo o centro de tudo, o destaque, o homem ideal aos olhos da sociedade. Então, num momento de desespero silencioso, trancado num apartamento alugado e vazio, ele começou a arquitetar um plano doentio, algo que pudesse virar a mesa mais uma vez, ou pelo menos sujar a imagem dela, descredibilizar tudo o que ela construiu, porque na cabeça de Gustavo, se ela não estivesse mais no topo, talvez a dor dele diminuísse. Foi então que ele começou a procurar algo do passado que pudesse usar contra ela. Invadiu antigos e-mails dela, vasculhou redes sociais antigas, conversas arquivadas, até que encontrou uma troca de mensagens de 3 anos antes, entre Alice e um antigo colega de faculdade, nada comprometedor, mas com algumas frases que, fora de contexto, poderiam parecer duvidosas. Ele tirou prints, editou algumas falas e fez parecer que Alice tinha se envolvido com esse rapaz enquanto ainda estava com Gustavo. E pior, fez parecer que ela usou a imagem do noivado com Gustavo como fachada para o tal romance. Era sujo, era falso, mas era o tipo de coisa que viralizava fácil se caísse nas mãos certas. Ele montou um dossiê e enviou anonimamente para uma página de fofocas regionais, famosa por expor casos de celebridades locais e influenciadores, e junto anexou a manchete: A noiva traidora que virou heroína nacional, você ainda acredita nela? A página, sem verificar a autenticidade, postou. E em poucas horas, o nome de Alice voltou a ser manchete, mas dessa vez, com um tom acusatório falso mais agressivo. O número de mensagens no celular dela explodiu, amigos ligando preocupados, jornalistas querendo entrevista, o projeto social recebendo questionamentos e o mundo que parecia estar voltando ao eixo. Virou de cabeça para baixo de novo. Alice leu tudo em silêncio, sentada no sofá da sala da casa da mãe, com Caio ao lado segurando sua mão. Isso é mentira, ela disse com a voz embargada. Eu sei que é mentira, respondeu Caio, mas tem gente que vai acreditar. Ela respirou fundo, enxugou uma lágrima e disse: Não vou fugir de novo, não vou me esconder. E assim fez. Postou um vídeo nas redes sociais, com a cara lavada, o rosto limpo e a voz firme, dizendo: Eu não vim até aqui para me calar diante de Mao. Fiz uma tentativa de me silenciar. Essas mensagens são manipuladas, e quem me conhece sabe da minha integridade. Se alguém tem algo verdadeiro a dizer, que diga na justiça, porque na covardia da internet eu não vou me curvar. O vídeo viralizou em poucos minutos, mas dessa vez, não pela polêmica e sim pela força, pelo tom sereno, pela coragem. E foi quando um advogado especialista em crimes digitais entrou em contato com Alice e se ofereceu para rastrear a origem da denúncia falsa. O que ele descobriu foi o golpe final. O IP de onde os arquivos saíram estava registrado no nome de um antigo assessor de Gustavo, e em menos de 24 horas, o advogado conseguiu o depoimento do próprio assessor, dizendo que só fez porque Gustavo mandou, tudo por mensagem de voz. E ali Alice tinha provas incontestáveis de que o ex-noivo não só armou contra ela no altar,
Como continuava tentando destruí-la por pura inveja, Caio estava com ela quando as provas chegaram. Ele a abraçou forte, como quem protege um castelo que já foi invadido demais. Você venceu de novo, disse ele. Não, ela respondeu com os olhos marejados. Eu sobrevivi de novo. Vencer ainda vai levar tempo. O caso virou notícia nacional. Jornais como G1 e UOL replicaram a matéria, e o vídeo de Alice passou a ser estudado em palestras sobre comunicação não violenta. E foi nessa onda de reviravolta que algo surpreendente aconteceu. O antigo amigo de faculdade, o mesmo das mensagens, apareceu ao vivo numa live com Alice e juntos leram. As mensagens verdadeiras provaram que tudo foi manipulado e encerraram a live com uma frase que viralizou. A mentira corre, mas a verdade tem fôlego infinito. Nos comentários, milhares de pessoas deixaram mensagens de apoio. Artistas, políticos e até jornalistas renomados postaram trechos do vídeo de Alice. E ela, pela primeira vez, sentiu que tinha recuperado não só sua imagem, mas a confiança em si mesma. E Caio, que desde o início esteve ali, não como salvador, mas como alguém que caminhava ao lado, decidiu fazer um pedido diferente naquela noite. Levou Alice até a antiga praça onde se conheceram, colocou uma caixinha de som tocando a música que ele descobriu ser a favorita dela desde criança, e de joelhos, com um olhar que dizia: "Eu te vejo por dentro", perguntou: "Você quer recomeçar comigo?" E Alice, depois de tanto caos, não respondeu com palavras, apenas o abraçou forte, chorando, e disse: "Quero, mas com calma, com verdade, com fé, porque agora, tudo que começa precisa ser real." E foi nesse abraço, nessa entrega, que a história deles começou de fato, não como um substituto do que foi perdido, mas como a semente de algo que jamais foi permitido nascer antes. E mesmo com todos os fantasmas ainda rondando, agora ela sabia. O amor que nasce depois da dor é o que mais floresce, e nada, nem mesmo o ódio do passado, pode apagar a luz de quem escolhe amar com coragem. Nos dias que se seguiram à exposição de Gustavo, a cidade parecia respirar aliviada junto com Alice. Era como se todos torcessem por ela sem nem ao menos conhecê-la de verdade. E isso a deixava emocionada a cada bilhete deixado no portão do projeto, a cada mensagem de apoio escrita por mães, pais, jovens e até senhoras que diziam se sentir representadas pela sua força. Mas mesmo com toda essa onda de carinho, Alice não conseguia relaxar completamente, porque conhecia o tipo de homem que Gustavo era orgulhoso demais para aceitar a derrota sem tentar mais uma cartada. E ela não estava errada, porque enquanto ela tentava organizar sua vida com calma, planejando reabrir o projeto social com uma nova proposta, Gustavo silenciosamente preparava outra armadilha, mas dessa vez, com aparência de redenção, contratou uma assessoria nova, gravou um vídeo pedindo desculpas públicas, disse que estava em tratamento psiquiátrico e que a traição no altar não foi uma escolha, e sim um reflexo de um homem quebrado por dentro. E apesar de soar falso para quem a conhecia, muita gente começou a se sensibilizar. Alguns comentários questionavam se Alice não estava sendo dura demais por não aceitar o pedido de desculpas. E o mais grave, marcas que haviam se afastado de Gustavo começaram a cogitar voltar a fazer campanhas com ele, porque o público ama uma história de recomeço. Mas Alice não se deixou abalar, manteve o silêncio, focou no projeto, nas crianças, no curso de dança que ela mesma volte. Ou a dar 2 vezes por semana, nas tardes com Caio em que eles riam por bobagens, cozinhavam juntos, dançavam na sala sem música, como se estivessem aprendendo a viver de novo. Era um amor diferente do que ela já havia experimentado, porque não precisava provar nada para ninguém. Não era construído sobre aparência, mas sobre afeto sincero. E justamente por isso ela resistia em rotular, em chamar de namoro, porque tinha medo de estragar algo tão leve com expectativas pesadas. Caio, por outro lado, entendia esse tempo, mesmo que às vezes doesse. Então resolveu surpreendê-la sem pressionar. Preparou uma tarde só para os dois no lugar mais improvável, o mesmo galpão abandonado onde o projeto social havia começado, limpou, colocou cortinas, trouxe um projetor antigo
e exibiu ali um pequeno vídeo que ele mesmo editou, com cenas de crianças sorrindo, depoimentos de mães agradecendo e, no final, uma frase simples aparecendo na parede. Você acha mesmo que alguém como você precisa provar alguma coisa? Sá para esse mundo. Alice chorou, mas dessa vez foi um choro sereno, de acolhimento, e quando o vídeo acabou, ela se virou para ele e disse: Caio, eu tenho medo. E ele respondeu: eu também tenho, mas não tenho medo de você. E foi a primeira vez que ela se deixou beijar por ele com a alma leve, sem culpa, sem passado, só presente. E ali começou de fato o amor entre eles, um amor que não precisava ser exibido, só vivido, só que enquanto esse novo amor nascia, uma sombra antiga ainda rondava, e o próximo golpe viria de onde ninguém esperava, porque Gustavo, vendo que não conseguiria mais atacar diretamente Alice, resolveu atingir quem estava ao lado dela e começou a vasculhar a vida de Caio. Descobriu que ele havia trabalhado num escritório jurídico, envolvido num escândalo antigo, onde alguns clientes foram prejudicados por um golpe de outro advogado que usava seu nome sem ele saber, e mesmo que Caio tivesse saído da empresa antes disso vir à tona, Gustavo manipulou documentos para fazer parecer que ele fazia parte do esquema e enviou tudo para a imprensa como denúncia anônima. Em poucas horas, Caio virou alvo de manchetes duvidosas com títulos como Novo affair de Alice também tem passado sombrio, e o nome dele começou a ser jogado na lama. Alice viu aquilo com o coração apertado, porque dessa vez era alguém que ela amava sendo destruído por uma mentira. E o pior, Caio ficou em silêncio, recusou entrevistas, não se defendeu, apenas se afastou, deixou de responder mensagens. Não foi mais nas aulas dela, nem apareceu no projeto, até que um dia sumiu. Alice foi até a casa dele e o porteiro disse que ele tinha viajado e não sabia quando voltava, e foi nesse momento que ela entendeu. Ele achava que estava protegendo ela ao sumir, achava que era melhor assim, e isso partiu o coração dela mais do que qualquer traição. Então ela decidiu agir, foi até a delegacia, pegou todas as provas que o advogado dela tinha do antigo caso, foi até a imprensa, falou com um colunista sério, se desmentiu tudo e terminou sua declaração dizendo: as únicas pessoas que precisam se esconder são aquelas que têm vergonha do que fizeram, e Caio não é uma delas. No dia seguinte, a verdade foi restabelecida. A reportagem com as provas virou capa de site. Caio foi inocentado publicamente, e ao ver tudo isso de longe, ele soube que precisava voltar, que não podia mais fugir. Então comprou um buquê simples de flores do campo e esperou Alice na porta do projeto. Ela o viu de longe, parou por alguns segundos. Depois caminhou até ele e perguntou: você ainda acha que fugir me protege? E ele respondeu: acho que fugir só me protege de mim mesmo, e eu não quero mais me proteger de amar você. Ela sorriu, segurou sua mão e disse: então fica, mas agora é comigo. E assim ele ficou. E juntos seguiram, sem prometer que não haveria mais batalhas, mas jurando um ao outro que nunca mais lutariam sozinhos. E naquela mesma semana, o projeto social ganhou uma nova sede, doada por uma empresa que disse ter se emocionado com a história de Alice, e a cidade inteira se mobilizou numa campanha para ajudar com móveis, livros, alimentos e brinquedos, e no meio de tanta coisa, Alice percebeu que sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, agora servia para inspirar outras pessoas a não desistirem de recomeçar. O novo prédio do projeto social já estava quase pronto quando Alice decidiu escrever uma carta, mas não para Gustavo nem para a imprensa, e sim para si mesma, uma carta que ela queria enterrar na inauguração da nova sede, junto com um cofre de lembranças, fotos das crianças, uma pequena sapatilha de balé gasta, o primeiro crachá do projeto, um lenço que ela usava no dia do ensaio da sua antiga cerimônia de casamento e, por último, a própria carta, onde dizia em silêncio: a menina que chorou no altar não é mais a mesma mulher que construiu esse lugar. E ela selou tudo com uma fita vermelha, com a mesma calma de quem fecha um capítulo da vida com dignidade, sem pressa, sem mágoa, só com verdade. E enquanto os voluntários pintavam as paredes, ela se surpreendia a cada dia com a quantidade de doações,
de vizinhos oferecendo mão de obra, de estudantes de arquitetura ajudando na decoração, até um marceneiro aposentado apareceu e construiu com as próprias mãos as cadeiras do refeitório. Diz: eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo e vontade, moça. E já fui muito ajudado na vida. E aquilo tocava Alice mais do que qualquer prêmio, mas a vida, como sempre, ainda tinha outras voltas guardadas. E uma delas chegou quando Caio lhe mostrou uma mensagem que recebeu de um número desconhecido, oferecendo dinheiro para se afastar dela, e era claro que o autor era Gustavo, mesmo usando outro número, outro nome. O tom era o mesmo, arrogante, manipulador e doente pelo controle. Mas dessa vez, se Alice não se desesperou, ela apenas olhou para Caio e disse: é hora de usar a própria armadilha contra ele. E juntos montaram um plano, com a ajuda de um amigo jornalista que confiava neles. Combinaram uma falsa reunião com Caio aceitando a proposta e deixaram o local da conversa todo grampeado, com autorização legal. Gravaram Gustavo oferecendo dinheiro, ameaçando o projeto social, rindo da dor alheia como se fosse show. E quando a matéria foi ao ar, não houve mais dúvidas. Ele estava a acabar. Marcas o abandonaram de vez. A própria família se afastou. E ele tentou gravar novos vídeos se dizendo vítima de uma armadilha. Mas dessa vez ninguém caiu. E pela primeira vez, o homem que achava que dominava tudo, viu o mundo desmoronar sob seus próprios pés. E Alice? Ela não comemorou, não zombou, não ironizou. Ela apenas fechou o laptop, olhou para Caio e disse: chega, né? E ele respondeu: chega. E pela primeira vez em muito tempo, eles puderam viver dias leves, fizeram uma pequena viagem para o interior, longe de tudo, dormiram numa pousada simples, sem sinal de celular, acordaram com o barulho dos passarinhos e tomaram café na varanda, de mãos dadas, como se o amor deles estivesse reaprendendo a ser simples. E foi ali que Caio fez o inesperado. Não se ajoelhou, não tirou anel. Apenas colocou uma cordinha de palha no dedo dela e disse: eu não preciso de mais nada para saber que quero envelhecer do seu lado. E ela respondeu: então a gente já está casado no que mais importa. E se beijaram. E depois correram na chuva como dois adolescentes, sem medo de parecer ridículos. E se molharam, e riram, e voltaram para casa com cheiro de mato, com alma limpa, prontos para uma nova fase. E o projeto, cada vez mais forte, agora abrigava oficinas de culinária, reforço escolar, aulas de música, e uma nova turma de balé começou com mais de 30 meninas, sendo que a maioria dizia: eu quero dançar igual a tia Alice. E ela se emocionava em cada aula, porque sabia que estava plantando o que não teve quando era pequena, e isso bastava. E num desses dias comuns entre uma aula e outra, Caio entrou na sala com uma novidade. Adivinha quem vai voltar a advogar? E ela abriu um sorriso imenso, porque ele havia recebido uma proposta de um escritório novo com gente séria, que acompanhou todo o processo de injustiça contra ele. E agora queria dar uma chance de reconstrução. E ali, entre crianças correndo e risadas ecoando, eles entenderam que o recomeço não era só possível, era real. Mas antes que tudo parecesse leve demais, a vida trouxe mais um teste, porque Alice começou a sentir tonturas, pequenos enjoos, até que decidiu fazer um exame. E estava grávida, e a notícia a pegou tão de surpresa que ela chorou no banheiro por longos minutos, deitada no chão, com medo, com alegria, com dúvidas, com tudo ao mesmo tempo. E quando contou para Caio, ele ficou em silêncio, olhou para a barriga ainda inexistente, depois olhou nos olhos dela e disse: o mundo ainda não me deu um pai de presente, mas me deu você, e isso já é o suficiente para eu ser o melhor pai possível. E ela o abraçou com força, e os dois riram, choraram, e começaram a planejar aquele futuro que antes parecia tão distante. E o mais bonito é que agora nada disso dependia de um vestido branco, de um altar, de um aplauso, porque o amor deles era feito de dias comuns, de café com pão, de trocas sinceras, de silêncios compartilhados e da coragem de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. E quando a nova sede foi inaugurada de vez, com a presença da comunidade inteira, com show de talentos das crianças e até um coral improvisado das mães do bairro, Alice subiu no pequeno palco, pegou o microfone e disse: eu não sou melhor que ninguém aqui,
Mas eu sou prova de que quando a gente escolhe amar, mesmo depois de ser traído, mesmo depois de ser machucado, a gente vence. E não é sobre vingança, é sobre justiça, é sobre dignidade, é sobre saber quem você é, mesmo quando tentam te convencer do contrário. E os aplausos foram tantos que ela quase não conseguiu terminar a fala. E ali no meio daquela gente, de crianças com tinta no rosto, de vizinhos com pratos de bolo na mão, de um futuro pai com os olhos marejados, ela entendeu que o amor verdadeiro não é aquele que acontece no altar, mas o que permanece quando tudo mais desmorona. Naquela manhã de domingo, o sol batia suavemente pelas janelas da casinha alugada que Caio e Alice agora chamavam de lar. Não era luxuosa, não tinha piscina, nem suíte com hidromassagem, mas tinha cheiro de café passado na hora, toalhas no varal, risadas no quintal e promessas silenciosas plantadas em cada canto. Alice havia acordado antes do despertador, como sempre fazia, e ficou ali deitada, observando Caio dormir com a mão sobre a barriga dela, como se inconscientemente já protegesse aquela nova vida que se formava dentro dela. Ela sorriu, se lembrando de tudo que viveram até ali. O altar, a vergonha, a dor, a superação e agora, uma paz que ela nem sabia que podia existir. Mas paz, às vezes, assusta, porque depois de tanto tempo vivendo em alerta, o sossego parecia um sonho bom demais para ser verdade. E foi por isso que naquele dia, enquanto ela cortava frutas para o café, ouviu o telefone fixo tocar, uma relíquia herdada com a casa, e atendeu sem imaginar o que viria. A voz do outro lado era tensa, abafada, quase desesperada. Era Luana, ex-assistente de Gustavo, que sempre simpatizou com Alice e agora decidia romper o silêncio. Você precisa saber, Alice. Ele vai tentar desmoralizar o projeto social. Disse que vai expor áudios e inventar mentiras, que vai acusar Caio de desviar dinheiro. Ele está obcecado em destruir vocês. Por um segundo, Alice sentiu um calafrio nas costas, como se a sombra daquele homem ainda pairasse sobre sua vida, mas ao desligar, respirou fundo e foi até a sala, onde Caio a esperava com 2 copos de suco e um sorriso preguiçoso. Ela se sentou ao lado dele e, com calma, contou o que ouviu. Caio não se desesperou. A gente já enfrentou coisa pior, e vencemos e vamos vencer de novo. Mas Alice, determinada, decidiu que não ficaria apenas na defensiva. Ela pegou o celular, ligou para o mesmo jornalista que havia exposto Gustavo antes e marcou uma entrevista, mas não para atacar, e sim para mostrar a verdade com transparência. E assim, no programa mais assistido das noites de domingo, Alice apareceu não como vítima, mas como protagonista de sua própria história. Falou da traição, da exposição, da reinvenção, e contou com voz firme que não desejava a ruína de ninguém, apenas a liberdade de seguir em paz. O país inteiro assistiu. Redes sociais explodiram, hashtags surgiram. Shida Justiça por Alice. Ela venceu. E enquanto isso, Gustavo, cada vez mais isolado, afundava nas próprias armadilhas. Tentou lançar vídeos rebatendo, mas sua voz agora soava ridícula diante da elegância com que Alice conduzia tudo. Mas nem tudo girava em torno de Gustavo, porque, naquela semana, Alice começou a sentir os primeiros chutes do bebê. Era suave, quase um sussurro vindo de dentro, mas para ela foi como se o tempo parasse. E quando chamou Caio e pôs a mão dele sobre a barriga, os olhos dele se encheram d'água. É real mesmo, ele sussurrou e ela sorriu. Sempre foi. O projeto social continuava crescendo. Receberam uma verba de uma ONG internacional. Fizeram uma vaquinha para comprar um micro-ônibus. Os adolescentes da comunidade montaram um grupo de teatro. Alice passou a dar palestras em escolas sobre autoestima e recomeço. E Caio, agora de volta ao direito, começou a defender causas sociais. Tornaram-se um casal admirado, mas, acima de tudo, um casal comum, que brigava por quem esqueceu de lavar a louça, que ria vendo comédia ruim à noite, que dividia a última bolacha do pacote. E foi nesse cotidiano que o amor deles se solidificou. Um dia, numa tarde chuvosa, Alice resolveu visitar a igreja onde quase se casou. Entrou sozinha, sentou no último banco, fechou os olhos. Não era uma visita de dor, era de gratidão. Obrigada a Deus por não ter deixado aquele sim sair da minha boca naquele dia. Se eu tivesse casado com ele, hoje eu não estaria viva por dentro.
Mas o Senhor me deu uma segunda chance, um amor de verdade, um filho, uma missão, e eu só posso dizer obrigada. Na saída, um senhorzinho que limpava os bancos se aproximou e disse: Eu vi o que você passou. Eu estava aqui naquele dia, e fico feliz que você tenha encontrado o seu caminho. Deus escreve certo mesmo que a gente só enxergue torto. E Alice sorriu tocada. Quando contou isso para Caio, ele disse: Se até o faxineiro virou testemunha da sua força, então você é mesmo um milagre ambulante. Os meses passaram. A barriga cresceu. Caio pintou o quarto do bebê com as próprias mãos. Compraram um berço usado de uma vizinha, e cada detalhe era feito com carinho. Mas a vida, sempre com suas surpresas, ainda tinha mais um desafio. O bebê nasceu prematuro. 7 meses. Correria, incubadora, médicos, choro contido. O hospital virou a nova casa por semanas. Alice ficou dia e noite ao lado do filho. Caio dormia na recepção. Cada grama ganha pelo bebê era motivo de festa. E foi nesse contexto que, pela última vez, Gustavo apareceu. Tentou entrar no hospital. Disse à imprensa que queria fazer as pazes, mas foi impedido pela justiça, por medida protetiva. Alice soube e não se abalou. Só olhou para o filho pela janelinha da incubadora e disse baixinho: Você nunca vai conhecer alguém que não sabe o que é amor. E beijou o vidro. Dias depois o bebê teve alta. Recebeu o nome de Benjamin, filho da bênção, e foi recebido com festa na comunidade. Chuva de papel picado, crianças dançando, mulheres cantando, e Alice com Benjamin no colo e Caio ao lado. Os três abraçados num momento que parecia final de filme. A rotina com um recém-nascido virou tudo de cabeça para baixo. Benjamin exigia mamadas constantes, chorava de madrugada, tinha cólicas. E por mais cansados que estivessem, Alice e Caio sorriam até mesmo nos piores dias. O quarto da casinha simples virou um santuário de fraldas, paninhos e amor. Cada gesto parecia novo. O primeiro sorriso do bebê, o primeiro banho que Caio deu tremendo de medo, a primeira vez que Benjamin adormeceu no peito de Alice, enquanto ela cantava baixinho uma música antiga que sua avó cantava para ela. A vida tinha mudado completamente, mas eles sabiam que aquele amorzinho frágil de olhos brilhantes era agora a razão para seguirem firmes. O projeto social, por um tempo, ficou nas mãos da comunidade. Dona Wanda assumiu os cuidados com a cozinha solidária. Seu Laerte ficou responsável pelos jovens do teatro, e até o Éder, o rapaz cômico que vendia gelinho na rua, virou coordenador de atividades e levava os adolescentes para jogar bola no campinho. Alice se emocionava vendo como a comunidade abraçou o que antes era só um sonho e agora era realidade viva. Caio começou a dar consultorias jurídicas para ONGs vizinhas e, aos poucos, foi montando um escritório social improvisado no quintal de casa, com uma mesa velha, uma cadeira de ferro e uma faixa escrita à mão: Justiça também é para quem não pode pagar. Alice ria da simplicidade do marido e da grandiosidade da missão dele. Era como se o mundo finalmente estivesse fazendo sentido. Mas nem tudo são flores, e a gente sabe disso. Numa noite de sexta, enquanto arrumavam a sala e Benjamin dormia, Alice recebeu uma notificação no celular. Era uma reportagem. Gustavo havia sido denunciado por corrupção na empresa da família, desvios de verba, fraude em contratos, sonegação fiscal. O escândalo estourou nos jornais, nos portais de notícia, nas redes sociais. Alice sentiu um misto de surpresa e alívio. Caio, por sua vez, ficou pensativo. Deus tarda, mas não falha, ele disse, com um olhar que não era de vingança, mas de justiça. Nos dias seguintes, a mídia tentou contato com Alice. Todos queriam o depoimento dela. A noiva traída, agora em ascensão, enquanto o ex cai em desgraça, diziam. Mas ela se recusou. Não daria entrevistas. Não jogaria mais na arena do espetáculo. Não quero que a história dele manche a nossa, explicou para Caio. Mas o destino tinha outro plano. Porque numa tarde de domingo, quando voltavam da igreja com Benjamin no carrinho e sacolas de feira na mão, Alice viu de longe uma figura sentada no degrau da porta da casa deles. Era Gustavo. Cabelos desarrumados, barba por fazer, olhos fundos. Levantou-se quando os viu com as mãos trêmulas e voz embargada. Alice, por favor, só um minuto. Caio instintivamente deu um passo à frente, protegendo a esposa e o filho.
Você não tem mais lugar aqui. Mas Alice tocou o braço de Caio e disse: Deixa, eu preciso ouvir. Caio, a contragosto, entrou com Benjamin. Gustavo e Alice ficaram na varanda. Ele falou por longos minutos. Disse que havia perdido tudo: empresa, apoio da família, amigos. Contou que a amante o largou assim que os problemas começaram, que agora estava sozinho, que não conseguia dormir. Você era a única coisa boa que eu tive, Alice, e eu destruí isso. Ela o escutou em silêncio. Não interrompeu, não chorou, não gritou. Quando ele terminou, ela respondeu com a calma de quem já cicatrizou por dentro. Você não me perdeu no altar, Gustavo. Você me perdeu muito antes, quando escolheu me trair, mentir e me expor. O que você sente agora é o eco das escolhas que você fez. Eu não te desejo mal, mas minha vida seguiu, e você não faz mais parte dela. Ele baixou os olhos. Eu só queria que você me perdoasse. Ela respirou fundo. Eu já perdoei, não por você, mas por mim. Porque eu me recusei a carregar essa mágoa. Agora vá em paz e reconstrua a sua vida, mas longe da minha. Gustavo saiu cabisbaixo, sem dizer mais nada, e pela primeira vez em muito tempo, Alice sentiu um ciclo se fechar dentro dela, não com raiva, mas com libertação. Ela entrou em casa e encontrou Caio com Benjamin no colo, rindo de algo bobo, e naquele momento ela teve certeza. Estava exatamente onde deveria estar. Nos meses seguintes, mais conquistas surgiram. O projeto social virou referência na cidade. Alice recebeu convite para palestrar num congresso nacional. Caio foi homenageado como defensor popular do ano. Benjamin começou a engatinhar. E Éder, o alívio cômico da história, abriu um carrinho de lanches chamado O X da Questão, que fazia sucesso entre os estudantes da ONG. A comunidade vibrava em cada conquista deles. Mas o que mais surpreendia era a maneira como Alice e Caio se olhavam. Era um amor construído não na perfeição, mas na superação, e que a cada dificuldade só se tornava mais forte. Um dia, Caio levou Alice de surpresa ao mesmo lugar onde tudo começou, a igreja. Mas dessa vez, sem flores caras, sem padrinhos encomendados, sem vestido de grife. Ela vestia um vestido simples, ele uma camisa branca. Os amigos da comunidade estavam ali. Dona Wanda tocava o teclado desafinado. Éder fazia piadas do lado de fora com as crianças. Benjamin usava uma roupinha branca e sorria no colo da madrinha. E ali, diante de todos, Caio segurou a mão de Alice e disse: Hoje eu não te peço para casar comigo. Eu te agradeço por ter escolhido caminhar ao meu lado mesmo depois de tanto. Você é minha escolha diária, meu amor de verdade. Ela chorou. Todos choraram. E dessa vez sem escândalos, sem mensagens vazadas, sem mentiras. Ela disse sim, e foi o sim mais verdadeiro da sua vida. A festa improvisada daquele casamento simples foi uma das mais bonitas que o bairro já tinha visto. Não havia champanhe caro, mas tinha suco de caju geladinho servido em copo de plástico e bolo feito pelas vizinhas com massa fofa e cobertura de brigadeiro granulado. Em vez de pista de dança com DJ, havia crianças correndo no quintal da ONG, jovens tocando violão e senhorinhas sentadas em cadeiras de bar, compartilhando memórias antigas e chorando de emoção. Éder, claro, roubou a cena com seu microfone emprestado e seus discursos cheios de piadas ruins e coração grande. Tá vendo, Dona Wanda? Eu disse que o amor verdadeiro existe, e não tô falando do meu ex-egg, não. Todos riram, mas no meio de tudo, havia algo ainda maior acontecendo ali. Era como se aquele sim de Alice e Caio tivesse restaurado a fé de muita gente. Porque quem acompanhou a história desde o início sabia tudo o que eles enfrentaram. Sabia que não foi conto de fadas. Foi vida real. Sangue, suor, lágrima e renascimento. Alice olhava ao redor e se emocionava ao ver como tudo mudou desde aquele dia no altar em que ela descobriu a traição. Se tivesse recuado, se tivesse afundado na dor, se tivesse deixado o orgulho vencer, nada daquilo teria existido. Mas ela escolheu recomeçar. Escolheu acreditar, e foi recompensada com algo infinitamente mais precioso do que um casamento de fachada. Ela ganhou um lar de verdade, um companheiro fiel, um filho amado e um propósito que impactava vidas. Mais tarde, já em casa, com Benjamin dormindo no berço, Caio e Alice se sentaram no sofá pequeno, com os pés descalços e os corações tranquilos. Ele passou o braço por trás dela e ela se aconchegou em silêncio.
Você lembra do que eu te disse quando tudo parecia estar desmoronando? Ele perguntou. Ela sorriu. Que o que Deus une, o caos do mundo não separa. É, e eu continuo acreditando nisso. Ela o olhou nos olhos. Eu também. E então ela completou. Mas sabe o que me emociona mais? É que mesmo depois de tudo que passamos, eu ainda me sinto apaixonada por você como se fosse a primeira vez. Caio sorriu. E eu me apaixono toda vez que te vejo falando com alguém na ONG, toda vez que você canta para o Benjamin dormir, toda vez que você chora assistindo novela. Ela riu. Você viu aquilo? Claro que vi. Você é péssima escondendo emoção. E você é péssimo dançando forró, mas eu ainda assim te amo. Os dois riram juntos, leves como nunca. A televisão estava ligada baixinho e uma reportagem especial começava a passar. Era sobre escândalos corporativos. O rosto de Gustavo apareceu na tela, agora denunciado formalmente e prestes a enfrentar um processo judicial complexo. Alice pegou o controle e desligou. Isso não importa mais, ela disse. Nosso foco agora é o que construímos. Caio assentiu. E o que ainda vamos construir? Nos dias seguintes, a ONG recebeu uma doação anônima grande. Com ela, foi possível reformar a biblioteca, comprar computadores novos e abrir mais 2 turmas para cursos profissionalizantes. Alice desconfiou que fosse Gustavo tentando compensar, mas ao investigar, descobriu que a doação vinha de uma senhora do interior que acompanhava a história deles pela internet e se sentiu tocada. Eu vi vocês no vídeo da inauguração. Vi a forma como vocês se tratam. Isso me deu esperança, dizia a carta. Alice chorou lendo aquilo. Caio ficou sem palavras. Era mais uma prova de que o amor, quando é real, frutifica, contagia, transforma. Éder fez questão de pregar a carta na parede da sede da ONG com durex colorido e escreveu do lado: Aqui brota fé. Benjamin crescia saudável, risonho, agarrado ao pescoço do pai e tagarelando as primeiras palavras. Dona Wanda ganhou o título de vovó honorária e andava com ele no colo dizendo que agora tinha função nova na vida. A comunidade inteira virou uma grande família. Certo dia, uma moça entrou na ONG tímida pedindo ajuda. Tinha sido expulsa de casa, estava grávida e sem direção. Alice a acolheu como um reflexo de si mesma, a abraçou e disse: Você não está sozinha, aqui é lugar de recomeço. Aquela frase, tão simples, virou o novo lema do projeto: lugar de recomeço. Caio começou a sonhar em expandir o projeto para outros bairros. Alice começou a escrever um livro contando tudo o que viveram, com os nomes trocados, mas com o coração aberto. Éder se candidatou a vereador, para representar a quebrada com dignidade, dizia ele, e virou meme com seus vídeos engraçados e sua campanha com o jingle: Vota no Éder, que ele é de fé. E no meio de toda essa movimentação, Alice e Caio descobriram que Benjamin teria um irmãozinho. Mais um presente. Mais uma promessa, mais uma prova de que o amor sempre vence. O tempo passou, mas o que nasceu naquela noite de dor no altar não só sobreviveu, ele floresceu. Alice, que um dia foi noiva traída diante de todos, agora era chamada de inspiração por centenas de mulheres que encontravam em sua trajetória a coragem para recomeçar. A história dela com Caio ultrapassou os muros da ONG e da comunidade, virou palestra, podcast, reportagem local e até um convite para dar uma entrevista nacional, que ela recusou com humildade, dizendo que o mais importante era cuidar da base. Se eu sumir por aí, quem vai preparar o café da Dona Wanda? Brincava. Benjamin, o pequeno que chegou como uma semente no meio da tempestade, já estava com 2 aninhos e era a alegria da casa. Corria pelos corredores da ONG como se fosse o dono do lugar, e todos paravam para brincar com ele. Esse menino tem luz, diziam. Éder, agora vereador eleito com votação surpreendente, não perdia um domingo de feijoada na ONG e fazia questão de dizer que, se hoje eu posso ajudar, é porque um dia vocês acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Caio expandiu os cursos de marcenaria e elétrica para outros bairros. Ele dizia que homem que se preza não mede sucesso só por salário, mas por quantas vidas consegue levantar junto. E ele estava levantando muitas. Alice publicou o livro, chamou de Até que o Amor nos Salve e escreveu com as palavras que saíam direto do coração. Contou tudo, da dor de ver o celular no altar, da humilhação, da coragem de sair sozinha, do recomeço,
Da gravidez, da volta por cima, da chegada de Caio, da nova chance de amar e de ser amada de verdade. A última frase do livro dizia: se Deus permitiu que eu fosse quebrada, foi só para me mostrar que Ele próprio me remendaria com ouro. Virou best-seller regional. Mulheres começaram a aparecer na ONG dizendo: eu li sua história e agora acredito que ainda posso ser feliz. Mas nem tudo era só flores. Um dia, enquanto Benjamin dormia no sofá da sala da ONG, Alice recebeu uma ligação. Era um advogado. Gustavo, o ex-noivo, estava sendo investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Tentou fugir do país, mas foi detido, e mesmo assim tinha pedido para falar com ela. Alice hesitou, mas foi. Não por ele, por ela mesma. Queria encerrar aquele ciclo com a mesma elegância que tinha começado sua nova vida. Sentou diante dele, já não com raiva, mas com uma serenidade que ele não conseguia entender. Gustavo estava diferente. Olhos fundos, expressão cansada. A arrogância já não morava ali. Eu destruí tudo, né? Ele disse. Ela respirou fundo. Você fez escolhas ruins. Mas isso não define você para sempre. Ele abaixou a cabeça. Achei que fosse feliz, mas a verdade é que eu era só um menino mimado, querendo tudo ao mesmo tempo. E acabou ficando sem nada, completou ela. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. Você foi a única coisa real da minha vida. Alice segurou a emoção. E ainda assim, me trocou por uma fantasia. Você me perdoa? Eu já te perdoei. Há muito tempo. Mas me perdoar não é o mesmo que voltar. Eu tenho uma nova vida. Uma nova história. E dessa vez, é de verdade. Ela saiu dali leve. E pela primeira vez, não sentia mais dor ao lembrar do passado. Sentia gratidão. Porque se não fosse tudo aquilo, jamais teria conhecido o amor maduro e sólido que vivia com Caio. Jamais teria Benjamin. Jamais teria descoberto sua força, seu propósito, sua fé. O ciclo se fechou. O sol nasceu no dia seguinte com mais força. Era o dia do batizado de Benjamin. A pequena igreja da comunidade estava cheia. Flores brancas, luz entrando pelas janelas, e um coral simples que cantava com o coração. Alice e Caio estavam ali, de mãos dadas, com o filho no colo, cercados de amor. Dona Wanda chorava como uma avó coruja. Éder filmava tudo com o celular na vertical, errando o foco como sempre. No fim da cerimônia, o pastor olhou para Alice e disse: Filha, teu testemunho não é só teu. É uma carta viva de que Deus ainda escreve histórias lindas com quem decide recomeçar com ele. Ela chorou. E Caio a abraçou. Depois da cerimônia, voltaram para a ONG. Era dia de festa, mais uma. Com bolo simples, com riso sincero, com amigos que viraram família. Benjamin ganhou um carrinho de madeira feito por um dos alunos do curso de marcenaria. Alice segurou o carrinho e disse: foi tudo assim, tá? Um passo de cada vez. E olha onde chegamos. À noite, quando o silêncio chegou, Alice sentou sozinha na varanda da casa simples, que agora era seu lar. Olhou para o céu, agradeceu a Deus em pensamento e sorriu. Porque o que começou como uma tragédia no altar, terminou como uma celebração da vida, da fé, do amor. E essa foi sua maior vingança, ser feliz. Não com gritos, nem com escândalos, mas com propósito, com paz e com verdade. E você que me ouviu até aqui, lembre-se, se hoje seu coração está quebrado, Deus pode usar justamente essa ferida para fazer florescer algo que você nunca imaginou. O amor verdadeiro existe, mas às vezes ele só aparece depois do choro, depois do tombo, depois da escolha de continuar. Por isso não desista, recomece, porque a sua história ainda não acabou. Agora me diz, de qual cidade ou país você ouviu essa história? Eu amo saber de onde vocês estão nos ouvindo. E se essa história te tocou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar de novo no amor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e até amanhã.